Salomão, o lendário rei de Israel, é conhecido por sua sabedoria inigualável e por ter construído o magnífico Templo de Jerusalém. A Bíblia o retrata como o homem mais sábio que já existiu, alguém que Deus abençoou de forma extraordinária. Mas e se eu te dissesse que as Escrituras contam apenas uma parte da história? E se por trás da sua fama de sabedoria existisse uma lenda sombria sobre o seu poder sobre demônios? Aqui no Fatos da Escrita, a gente adora desvendar as histórias mais intrigantes e controversas que circulam no mundo da fé e das lendas. Hoje, vamos mergulhar em um texto apócrifo, o famoso Testamento de Salomão, para explorar uma narrativa que mistura mitologia, teologia e magia. Prepare-se para uma jornada que vai te levar para os bastidores de um reino que, segundo as lendas, não era governado apenas por homens, mas também por legiões de demônios que Salomão teria aprisionado. Vamos descobrir a história de como, através de um anel mágico dado por Deus, o rei teria se tornado o mestre de 72 demônios poderosos, usando-os para construir o Templo de Jerusalém e para realizar obras que desafiavam a compreensão humana. O que vamos ver hoje não está na Bíblia, mas ecoa nas sombras da história judaica e cristã como um aviso sobre os perigos de se aventurar em reinos espirituais desconhecidos. 1. O rei Salomão da Bíblia versus o Salomão das lendas. A Bíblia nos dá a base para a nossa compreensão de Salomão, mas as lendas se aproveitam das brechas e dos mistérios para criar uma narrativa muito mais complexa. O Salomão bíblico, sabedoria e piedade. O pedido sábio. 1 Reis 3. A Bíblia nos conta que, no início de seu reinado, Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifícios. Deus apareceu a ele em um sonho e lhe disse: "Pede-me o que queres que eu te dê." Em vez de pedir riquezas ou poder, Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Deus ficou tão satisfeito com o seu pedido que não apenas lhe deu uma sabedoria inigualável, mas também lhe concedeu as riquezas e a glória que ele não havia pedido. A construção do templo. A principal obra de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, uma estrutura magnífica que levou 7 anos para ser concluída. A Bíblia descreve a obra com minúcias, mas não menciona o uso de forças sobrenaturais malignas para a sua construção. O Salomão das lendas, mago e domador de demônios. A origem do Testamento de Salomão. Este texto apócrifo, ou seja, não incluído no cânon da Bíblia, é datado por volta dos séculos I c. Ele não é aceito como palavra de Deus, mas é uma fonte rica de lendas e mitos sobre Salomão. No Testamento, o poder de Salomão sobre os demônios é o ponto central. O início do poder. A lenda conta que um demônio chamado Órnias atormentava um jovem assistente de Salomão. Com a ajuda de um anjo, Salomão recebeu um anel com o selo de Deus, o anel mágico, que lhe deu poder para aprisionar e controlar demônios. Usando esse anel, ele teria convocado e aprisionado todos os 72 demônios que operavam em sua região. Fatos. Da escrita Insights. O contraste entre o Salomão bíblico e o Salomão lendário é notável. Enquanto a Bíblia enfatiza sua devoção e sabedoria concedida por Deus, as lendas o transformam em uma figura que, embora tenha recebido um dom de Deus, o usou para se aprofundar em um reino de poder oculto. 2. A lenda dos 72 demônios e a construção do templo. O cerne do Testamento de Salomão é a narrativa de como o rei teria usado os demônios para a glória de Deus, construindo o Templo de Jerusalém. O anel e o domínio. A lenda diz que, com o anel, Salomão aprisionou Órnias, o demônio que o atormentava. Órnias, subjugado, revelou a Salomão que ele poderia aprisionar todos os demônios. E foi isso que Salomão fez. Ele convocou os 72 demônios e os obrigou a se curvar à sua autoridade, que vinha do anel com o selo de Deus. Demônios.
como escravos do reino. Segundo o Testamento, os demônios foram usados para diversas tarefas. Órnias teria sido usado para carregar pedras e outros materiais pesados para a construção do templo. Asmodeus. Este é um dos demônios mais famosos da lenda. O Testamento conta que Asmodeus era o demônio da luxúria. Salomão o teria subjugado e, aterrorizado por seu poder, o obrigou a trabalhar. Asmodeus seria o demônio que ajudou a construir o templo, mas também o que revelou a Salomão que sua sabedoria um dia o abandonaria devido à idolatria. Outros demônios. O texto apócrifo nomeia cada um dos 72 demônios, descreve suas aparências, seus poderes e as tarefas que Salomão lhes deu. Alguns transportavam pedras, outros moldavam a madeira e outros até mesmo ajudavam a encontrar materiais preciosos para o templo. Fatos. Da escrita Insights. A lenda dos 72 demônios e o Anel de Salomão servem como um conto de advertência. Embora o rei tenha usado o poder de Deus para subjugar as forças do mal para uma causa aparentemente justa, a construção do templo, a narrativa sugere que essa incursão no ocultismo foi perigosa e, no final, custou-lhe caro. 3. O preço do poder e a queda de Salomão nas lendas. A Bíblia nos mostra que a queda de Salomão foi por causa da sua idolatria, mas as lendas aprofundam essa narrativa, conectando sua queda ao seu envolvimento com o reino demoníaco. A perda do anel e a escravidão. Segundo a lenda, o demônio Asmodeus enganou Salomão e roubou seu anel. Sem o selo de Deus, o poder de Salomão sobre os demônios desapareceu. A lenda diz que, por causa de sua idolatria e seu envolvimento com o ocultismo, Deus permitiu que Salomão perdesse o seu poder e que Asmodeus o escravizasse, obrigando-o a viver como um escravo por alguns anos. As 7 mulheres e a idolatria. A lenda se conecta à Bíblia neste ponto. Em 1 Reis 11, a Bíblia nos conta que Salomão, influenciado por suas esposas estrangeiras, se voltou para a adoração de outros deuses. Foi esse pecado que levou Deus a se irar com ele e a prometer que seu reino seria dividido. A lenda do Testamento sugere que o envolvimento de Salomão com o mundo espiritual, mesmo que inicialmente para um bom propósito, abriu a porta para o inimigo. A sua fascinação com o poder dos demônios o teria levado a se afastar da verdadeira adoração a Deus, culminando na sua idolatria e na perda de sua sabedoria e reino. Fatos. Da escrita Insights, o Testamento de Salomão serve como um conto de advertência sobre a tentação do poder. A sabedoria de Salomão, que era um dom de Deus, foi gradualmente substituída por uma busca por poder sobre o mundo espiritual. Essa busca o levou à ruína. 4. A influência da lenda de Salomão no ocultismo e na magia. A história de Salomão e os 72 demônios não ficou restrita a textos apócrifos. Ela teve uma influência duradoura em textos de magia e ocultismo. A Goétia. Um dos grimórios, livros de magia mais famosos, a Goétia, ou a Chave Menor de Salomão, é uma compilação que lista os 72 demônios que supostamente Salomão controlou. Este livro detalha os nomes, selos e rituais necessários para invocar e controlar essas entidades. A magia cerimonial. A lenda de Salomão se tornou um modelo para a magia cerimonial ocidental. A ideia de que um mago, por meio de símbolos, rituais e a autoridade divina, pode convocar e controlar demônios, se baseia diretamente na narrativa do Testamento de Salomão. Selo de Salomão. O famoso Selo de Salomão, ou a Estrela de Davi, um hexagrama, é na lenda o símbolo de proteção que o rei usava para aprisionar e controlar demônios. Este símbolo se tornou um ícone do ocultismo e da magia. Fatos. Da escrita Insights, a lenda de Salomão não é apenas um conto antigo, mas uma narrativa que serviu como base para práticas ocultistas que persistem até hoje.
Isso mostra o quão perigoso é flertar com a ideia de controlar forças espirituais sem a autoridade e a santidade de Deus. 5. A visão bíblica e a mensagem central da verdade. Embora a lenda seja fascinante, é fundamental voltarmos à Bíblia para a nossa base de fé. O que a palavra de Deus nos diz sobre esse assunto? O poder de Deus, não o do homem. A Bíblia é clara. O poder de Deus é que derrota o inimigo, não a nossa capacidade de controlá-lo. Em Efésios 6:12, a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. A nossa arma, no entanto, não é um anel mágico, mas a armadura de Deus. Efésios 6:10-18, que inclui a palavra de Deus, a oração e a fé. Jesus e a autoridade sobre o inimigo. A verdadeira autoridade sobre os demônios não veio de um anel, mas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus expulsou demônios com a sua palavra, provando a sua divindade. Ele não os controlou para construções, mas os expeliu para libertar as pessoas. E ele nos deu autoridade sobre o inimigo. Lucas 10:19. Não para usarmos em magia, mas para o expulsarmos em seu nome. O perigo de abrir-se para o ocultismo. A Bíblia é veementemente contra a feitiçaria, o ocultismo e a busca por poder espiritual fora da vontade de Deus. Deuteronômio 18:10 e 12. Nos adverte a não nos envolvermos com magos ou adivinhos, pois qualquer que faz tais coisas é abominação ao Senhor. A lenda de Salomão, mesmo que por um bom motivo, serve como um aviso sobre os perigos de se aventurar nesses reinos. Fatos. Da escrita Insights. A sabedoria de Salomão foi um presente de Deus. A lenda de sua queda serve como um aviso de que quando nos desviamos da sabedoria de Deus para buscar poder por conta própria, o resultado é a destruição. Conclusão do vídeo. Uau! Que história chocante e cheia de significado a do rei Salomão e os 72 demônios. Embora não esteja na Bíblia, essa lenda nos oferece um profundo conto de advertência sobre a linha tênue entre a sabedoria divina e a busca por poder oculto. Salomão, o homem mais sábio do mundo, teria usado o poder de Deus para subjugar demônios, mas essa incursão no reino das trevas o teria levado à sua própria queda. A lenda nos mostra que mesmo um dom de Deus pode ser pervertido quando o orgulho e o desejo por poder se sobrepõem à obediência. A Bíblia, no entanto, nos dá a verdade. A nossa autoridade sobre o inimigo não vem de um anel mágico ou de rituais, mas do nome de Jesus Cristo. Que a história de Salomão nos sirva de alerta para permanecermos firmes na palavra, sem nos aventurarmos em territórios espirituais que não nos pertencem. Você já conhecia essa lenda de Salomão? Deixe seu comentário e compartilhe o que você achou dessa história. Se este vídeo te abençoou e te trouxe uma nova compreensão, deixe seu like e compartilhe com todos que precisam conhecer essa verdade. Inscreva-se no Fatos da Escrita e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que vai aprofundar sua fé.